E aí galera, bem-vindos ao canal. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir para que você veja se você já é um inscrito, para que você não perca nenhum vídeo nesse canal. Ative as notificações, deixe seu comentário, porque isso ajuda muito no engajamento do canal, e também deixe seu like agora no início para você não esquecer, beleza? Vamos falar um pouco agora do tema do vídeo de hoje. Eu vou falar, inclusive, de um tema que é foi o primeiro vídeo desse canal, e eu falei um pouco sobre conscientização política e sobre polarização. Só que agora eu quero inserir aqui, dentro dessas duas temáticas, uma terceira vertente, uma terceira análise, que é em relação à radicalização. Inclusive, essa palavra radicalização ela é muito criticada por muitas pessoas, pela mídia, por influenciadores, mas na verdade eu quero mostrar para vocês que essa radicalização ela teve um papel muito positivo na sociedade brasileira. E é ela que eu quero abordar com vocês hoje. O que ocorre? Quando eu ainda estava na graduação, que já tem algum tempo, quando a gente ia falar alguma coisa sobre partidos políticos, na época do direito eleitoral, e falava de todas essas siglas que tem no Brasil, hoje são mais de 40, naquela época era até um pouco mais, por causa da cláusula de barreira, era consenso dentro da academia que haviam várias legendas, mas não tinha nenhuma ideologia por trás dessas legendas. Então, na verdade, você tinha aquela série de partidos, mas que não havia uma ideologia diferente entre uma ou outra dentro do Congresso Nacional. A partir do momento que a gente entrou em toda essa discussão política que está envolvendo o Brasil aí já tem alguns anos, e isso graças a certo ponto à radicalização, a gente criou uma situação de polarização muito grande na sociedade, mas também levou com que essas pessoas viessem a debater, viessem a conhecer um pouco mais sobre política. Então agora as pessoas elas entendem um pouco mais do que é um aspecto ou um espectro um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, um pouco mais liberal. Ela entende, grande parte das pessoas entendem porque uma determinada lei ela é um pouco mais liberal, ou ela é um pouco mais conservadora, ela é um pouco mais progressista. Então, essa radicalização que existe hoje no país, na verdade, ela trouxe algo muito favorável, algo muito bom para a sociedade, que foi essa polarização, que foi as pessoas entenderem que havia mais um espectro político. Não era toda aquela hegemonia de ideias que existia alguns anos atrás. Então, esse ponto, a radicalização ela é muito importante no Brasil, ela tem um efeito muito positivo. Agora, o efeito negativo em relação à radicalização é o fato de que as pessoas elas não discutem mais ideias, elas querem atacar umas às outras, elas demonizam o lado oposto. Então as pessoas que são de esquerda são todas elas comunistas, são todas que querem um socialismo, e por outro lado, todo mundo que é de direita é visto como fascista. Então isso, além de ser um fato que, na verdade, mostra que não existe essa conscientização política plena ainda, que é o ponto que eu quero chegar, então, sim, isso traz um efeito muito negativo, essa questão da radicalização, quando as pessoas elas não estão mais dispostas a dialogar e analisar ideias. Elas estão simplesmente uma atacando as outras e rotulando, inclusive, né? Então dizendo que a outra é uma socialista, é comunista e o outro é fascista. E isso é uma simplificação também muito grande das ideias, porque inclusive teve um tema que eu falei um pouco sobre isso aqui no canal, que nem toda esquerda ela é necessariamente comunista ou socialista, e nem toda direita, por exemplo, ela é totalmente conservadora ou ela é totalmente liberal. Então a gente chegou, graças a essa radicalização e essa consciência política, a gente chegou num estágio de conscientização política. Mas esse estágio de conscientização política, ele não é pleno ainda, porque falta um pouco mais as pessoas terem noção do que é realmente ter consciência política e do que é o debate saudável dentro da sociedade para poder trazer benefícios para a própria população. Porque só com esse tipo de discussão que a gente vai conseguir mudar a realidade do Brasil. Não tem outra forma, infelizmente. Então, como a proposta desse canal é a reflexão, é a análise de todos esses aspectos, o que eu pretendo fazer nos próximos vídeos
é mostrar, por exemplo, para vocês que a gente não tem só um tipo de direita, a gente não tem só um tipo de esquerda, nem todas as pessoas de esquerda são comunistas, nem todas as pessoas de esquerda são socialistas, elas são comunistas, elas querem esse tipo de ideal. Eu sei que existe muita teoria, tem muita gente da conspiração, né? Muita gente que fala que, na verdade, todo mundo de esquerda quer, na verdade, implantar o comunismo no Brasil, só que isso não é verdade, as pessoas não entendem isso. E eu pretendo trazer, então, todas essas vertentes da esquerda aqui dentro do canal, também as vertentes de direita dentro do canal. Antes que você me pergunte se eu sou uma pessoa de direita ou de esquerda, não, eu não sou uma pessoa de esquerda, pelo contrário, mas eu acho que é importante a gente trazer um pouco mais de racionalidade para esse debate, para que a gente possa utilizar tanto essa radicalização, tanto essa polarização dentro do Brasil de uma forma positiva, para a gente realmente conseguir alcançar aquilo que seria uma consciência política plena. E eu quero só dar um exemplo para vocês, antes de acabar esse vídeo, de como a gente ainda não conseguiu alcançar essa conscientização política plena, é que no Brasil, principalmente as pessoas hoje que são apoiadores do governo, elas não aceitam o fato de que você pode criticar aquela pessoa que você elegeu. Na verdade, o que parece é que essas pessoas elas entendem o apoio ao governo como uma submissão total. Então, ao invés daquela pessoa que foi eleita, que está ali representando essa parcela da população, essa pessoa que foi eleita que deve fidelidade, deve prestar contas daquilo que eles estão fazendo para as pessoas, é exatamente o oposto, é o que ocorre. Aquele político que foi eleito, ele fica endeusado, tudo que ele faz é correto, tudo que ele faz, nada que ele faz, na verdade, é passivo de crítica, porque na cabeça dessas pessoas há uma série de instituições que querem derrubar essa pessoa, o que também não deixa de ser verdade. Realmente há um movimento de certos setores que não querem que o presidente hoje eleito, Jair Bolsonaro, continue no poder, mas isso não significa que as pessoas que elegeram Bolsonaro não devam criticar ele, quando ele merece esse tipo de crítica. Então, inclusive, eu falei num dos últimos vídeos aqui do canal sobre a questão dos jetons, né, sobre algumas práticas que não estão respeitando o dinheiro público, e essas pessoas elas não apontam esse tipo de erro, porque elas acham que elas devem fidelidade total e irrestrita ao governo que ela elegeu, mas na verdade é o oposto. É o governante que está lá nos representando é que deve ter esse tipo de respeito pela população e não o oposto. Então, a gente só vai conseguir fazer com que essas pessoas, ou que parte dessas pessoas, porque a gente não vai conseguir abranger todo mundo, mas então que pelo menos parte dessas pessoas entendam realmente qual que é o papel do cidadão e como que ele deve se relacionar com aquele político que ele elegeu. A gente só vai conseguir isso quando a gente tiver uma conscientização política plena. Então, esse é o objetivo do canal, é um dos objetivos do canal. Então, eu preciso, caso você esteja de acordo com essas ideias, que me ajude a compartilhar esse vídeo, que ajude a difundir essas ideias, porque a ideia é a gente estar sempre trazendo conteúdos dessa natureza aqui para o canal e tentando ajudar as pessoas a refletir de uma maneira um pouco diferente. A gente sabe que a grande maioria dos canais aqui dentro do YouTube que falam de política, na verdade, essas pessoas elas querem apenas ou falar aquilo que você quer ouvir. Então, se você é uma pessoa de esquerda, vai ter uma pessoa de esquerda falando aquilo que você quer ouvir, as ideias que você acredita, e o mesmo para a direita. Vai haver uma pessoa de direita falando para pessoas da direita aquilo que elas querem ouvir. E, na verdade, o propósito desse canal é exatamente o oposto. Eu estou aqui para falar aquilo que você não quer ouvir, seja da direita ou seja da esquerda. Porque eu não quero estar aqui para pregar para convertido. Se fosse para eu falar para convertido, com certeza eu ia ter mais visualizações, eu ia ter mais pessoas inscritas no canal, só que já tem muita gente fazendo isso no YouTube. Então esse não é meu objetivo. Meu objetivo é realmente a gente conseguir fazer uma mudança real dentro do Brasil. Então eu vejo que essa questão da radicalização, ela tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, ela trouxe um pouco de polarização para dentro do cenário político e a gente pode mudar isso, a gente consegue.
A gente pode conseguir atingir a consciência política de grande parte da sociedade caso a gente faça esse debate e essa reflexão acima desses temas, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê em breve, beleza? Um abraço e até mais.